Vamos lá. Vamos começar a falar, né, de funções inorgânicas, ok? É uma parte muito importante para a gente. São várias as funçõezinhas que a gente vai falar. Em cada uma delas, a gente tem algumas características, né, importantes a serem destacadas, claro, mas são bem menos funções do que nós temos dentro da química orgânica. Né? Na orgânica, a gente tem hidrocarboneto, álcool, ácido, éster, aldeído, cetona, né, aminas, amidas, aquela vastidão. A gente estuda aí mais ou menos umas 14, 15 funções dentro da química orgânica. Na inorgânica, nós vamos estudar essencialmente 4. Né? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tá? E aí, claro, dentro de cada uma delas a gente tem algumas coisas ali a serem destacadas, não é? Por isso que são funções diferentes, faz todo sentido. Mas depois que nós passarmos por essas funções, a gente vai entrar na parte de reações. Tá? Agora, antes da gente falar um pouquinho de ácidos, primeiramente, nós precisamos, né, entender um pouquinho o tal número de oxidação ou NOx. Por quê? Ele vai ser importante para a gente nomear os compostos e ele vai ser importante para a gente realizar também balanceamentos por oxirredução. Não só dentro de reações inorgânicas, mas mais tarde também, ao estudarem eletroquímica, muitas das reações que acontecem nos dispositivos, né, elas precisarão de um balanceamento mais requintado. Tá? São reações redox e aí o NOx ele vai ser usual para a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o tal número de oxidação. Muitas vezes, né, nós nos referimos a ele como NOx. Ok? E o que seria esse NOx para a gente, esse número de oxidação? Né? Ele fornece a carga que um átomo tem ou tende a ter, tende a ter em um composto. Então, quando nós temos um composto químico qualquer, não é? Os átomos se combinam, não é verdade? Seja ali uma combinação entre elementos iguais, ou seja uma combinação entre elementos diferentes. Não é? Quando eu tenho essas ligações sendo produzidas, e aqui nós vamos focar principalmente nas ligações iônicas e covalentes, não é? Quando essas ligações existem entre os átomos ali, caso sejam diferentes, eles exercem forças de atração diferentes sobre os elétrons. Não é? Algumas ligações elas acontecem com a produção de íons. Não é? Um cátion é gerado, um ânion é gerado. Isso quer dizer que o átomo ele adquire carga positiva e adquire carga negativa. No entanto, se eu tiver ali interagindo átomos, não é? Que não conseguem, a partir daquela combinação, gerar íons, mas que exercem forças de atração diferentes sobre os elétrons que são compartilhados, ali naquele caso, cada um desses átomos vai adquirir uma carga parcialmente negativa ou parcialmente positiva. Então, o NOx ele serve para isso. Ele serve para eu ter uma ideia, tá, da carga que um átomo vai apresentar naquela combinação. E aqui, nós utilizamos algumas regrinhas para que a gente possa calcular números de oxidação que não são conhecidos, tá ok? E aí, começando pela lógica, não é, que a regra do octeto fornece para a gente. Quando os átomos se combinam, não é, eles tendem a adquirir a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Isso é uma tendência, tá bom? E ela vai funcionar muito bem para os elementos representativos. São os elementos da família 1A e 2A, né, no cantinho esquerdo da tabela periódica, e os elementos que estão aqui da 3A até a família 7A, gases nobres, esqueçam, tá bom? Então, a regra do octeto, ela diz isso para a gente, que os átomos vão perder, né, ganhar ou compartilhar elétrons a fim de adquirirem a mesma configuração dos gases nobres. É uma tendência. Tá bom? Então, quando alguns elementos se combinam, levando em consideração
a regra do octeto, eu já consigo prever o número de oxidação desses elementos. Né? Por exemplo, se eu pegar os elementos da família 1A, aqui, ó, família, ok? Se eu pegar os elementos da família 1A, por exemplo, o sódio, Na, ok? Quando o sódio se combina com outros elementos, né, ele vai sempre perder um elétron, ou seja, o Na e os outros elementos da família 1A, tirando o hidrogênio, tá? Eles vão, ao se combinarem com outros elementos, perderem um elétron. Ou seja, esses elementos da família 1A, eles vão ter um NOx mais um, ok? Ou seja, se o NOx ele fornece a carga que eu tenho ou a carga que eu vou ter tendência a adquirir, se os elementos da família 1A, ao se combinarem, sempre perdem um elétron, eles vão adquirir número de oxidação mais um. Ou seja, sódio, lítio, potássio, césio, rubídio e frâncio. Eles vão ter NOx mais um sempre, em qualquer composto no qual eles apareçam. Tá bom? Se eu pegar a família 2A, e aí eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, o magnésio, ok? Que tem 12 elétrons. Quando ele interage com outros elementos, não é? Esse magnésio vai gerar para a gente, principalmente, compostos iônicos. Ou seja, estando eles na família 2A, não é? Isso quer dizer que ele, ao interagir com outros elementos, ele vai perder 2 elétrons e vai adquirir carga o quê? Mais 2. Tá bom? Isso quer dizer que os elementos da família 2A, magnésio, cálcio, o bário, tá bom? Ao se combinarem com outros elementos, eles vão ter NOx mais 2. Esses NOx, eles são fixos. Por isso que eu preciso sabê-los para que eu possa determinar números de oxidação que eu não conheça, tá? E os elementos, né, da família 3A, e aqui a gente pode levar em consideração o alumínio, que é o que vai aparecer para a gente. O alumínio, ao se combinar com os elementos e ali, né, gerar compostos iônicos, esse alumínio ele vai adquirir carga mais 3, que é fixa. Então, aqui, esses elementos eles vão ter NOx, né, da família 3A, NOx mais 3. Então, esses números de oxidação, eles são constantes e eles não mudam, ou seja, eles vão me ajudar a determinar números de oxidação que eu não conheço. Tá? Então, guardem. Família 1A tem NOx mais 1, família 2A tem NOx mais 2, família 3A, NOx mais 3. Galera, o NOx positivo, ok? Vocês estão vendo aqui, ó, ele fornece a tendência à perda de elétrons, tá? Perda de elétrons. Faz todo sentido. Se eu perco carga negativa, eu fico mais positivo. E o negativo, que ainda não apareceu, tá? Ele vai fornecer aqui, né, a carga que eu adquiro, ou a tendência, tá, do ganho de elétrons. Tá? Então, essencialmente, essa é a primeira parte. Ainda a gente precisa saber alguns números de oxidação, que são números, né, que não vão variar e vão me ajudar a determinar outros. Então, família 1A, 2A e 3A, o NOx é fixo. Agora vamos para o cantinho de lá da tabela periódica, né, que são os ametais à direita, família 4A até a família 7A. Então, baseando-se na regra do octeto, né, quando eu venho aqui, ó, na família 4A, família 5A, família 6A e família 7A. Vamos lá? Então, se a tendência é adquirir a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, né, eu preciso estar entre dois. Ou eu perco elétrons, ok? E fico igual ao gás nobre anterior a mim, ou eu ganho elétrons e fico igual ao gás nobre, não é, que me sucede, tá bom? Em termos de número atômico e número de elétrons. Então, quando eu pego os elementos da família 4A, só um rabisco aqui, ó, eles estão aqui, não é, entre a família 8A em relação a esse gás nobre que está antes, não é, ou em relação a esse gás nobre que está depois.
Então, elemento da família 4A, eu tenho duas opções. Tá? Eu posso ganhar 4 elétrons e adquirir a configuração do gás nobre que está posterior a mim, ou eu posso perder, né, 4 elétrons e ficar igual ao gás nobre que está anterior a mim. Ou seja, nós vamos ter aqui, né, vários números de oxidação possíveis, tá bom? E aí a gente tem o que a gente chama de NOx máximo e NOx mínimo, tá? Os elementos da família 4A, eles podem ter um NOx de -4 a mais 4, ok? O número de oxidação vai variar dessa forma. Ou eu posso ganhar, ou eu posso perder. Os elementos da família 5A, eles estão aqui, ó. Deixa eu fazer a mesma lógica para vocês compreenderem. Família 8A, ok? Nós vamos ter um gás nobre anterior e um gás nobre posterior, família 5A. Então, eu tenho um gás nobre que está depois de mim e eu tenho um gás nobre que está antes de mim. Tá? Então, quais são as possibilidades? Ou eu ganho 3 para ficar com 8, porque eu já tenho 5, ou eu perco 5 para ficar igualzinho ao gás nobre que está antes de mim. Ou seja, os elementos da família 5A, eles têm, tá, a possibilidade de ter um NOx, tá, igual a -3, indicando que eles ganharam 3, ou, tá, eles podem perder 5. A lógica é essa. Então, qualquer número de oxidação entre -3 e mais 5, para um elemento da família 5A, ele é possível, tá bom? Para 6A, o mesmo esquema, tá? Então, mesma lógica. Eles podem perder até 6 e podem ganhar 2 para ficarem com 8. Então, vai de -2 a mais 6, tá? Os elementos da família 7A, eles vão ter NOx aqui de -1 a mais 7. Eles podem perder 7 ou tender a perder 7, tá? Pode ser uma tendência. Ou eles podem ganhar 1 simplesmente para ficar igual ao gás nobre. Isso aqui, gente, claro, exceto o flúor, ok? O flúor, ele sempre tem NOx -1. Em qualquer composto no qual ele esteja, exceto no F2, que é uma substância simples, vamos falar depois, ele vai ter número de oxidação -1. Com qualquer elemento que o flúor se combinar, ele vai ganhar elétron, ou tender a ganhar elétron. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, tá? Então, o número de oxidação para esses elementos, eles vão variar nessa escala, tá ok? E aí, claro que existem algumas regrinhas aqui que vão me ajudar bastante a fazer algumas previsões. Quais são elas? Aqui, ó. Se eu tiver ametais, ok? Se eu tiver ametais aqui, se combinando com metais, os ametais, eles têm maior tendência em ganhar elétrons, não é? Maior energia de ionização, maior afinidade eletrônica, maior carga nuclear efetiva. Então, quando eu fizer essa combinação, aqui os ametais, isso é uma tendência, são regras gerais, tá bom? Os ametais, eles vão adquirir NOx negativo e os metais vão adquirir aqui o NOx positivo, tá? Então, se eu realizar essa combinação, eu já posso fazer essa previsão, tá bom? Agora, se eu combinar ametais entre si, formando ali uma ligação covalente, não é? E, portanto, um composto molecular vai ser analisado, um ametal mais um ametal. E aí nós vamos, ao realizar essa combinação, analisar quem tem NOx positivo e quem tem NOx negativo a partir da eletronegatividade, tá bom? Então, quem tiver a maior eletronegatividade, ou seja, que atrair mais os elétrons na ligação, ele vai apresentar aqui para a gente o NOx negativo, tá? Então, a lógica é essa, ok? Então, vamos pegar algumas picuinhas aqui nas famílias para que a gente possa
cercar um pouquinho mais exatamente o que eu estou aqui falando, tá? Então, aqui você tem, ó, o NOx mínimo e o NOx máximo. NOx mínimo, máximo. Mínimo, máximo, mínimo e máximo, exceto para o flúor, tá? Então, esses números de oxidação eles vão ser aplicados para que a gente determine para cada átomo o seu NOx. Então, vamos lá. Aqui, ó. Apagando. E vamos para alguns elementos específicos aqui que são importantes para a gente na hora de trabalharmos com os NOx dos outros elementos, tá? O hidrogênio, que vai ser um elemento que vai aparecer muito para a gente. Esse hidrogênio é um ametal, não é? Mas ele pode ter mais de um número de oxidação. E como é que nós vamos guardar isso? Aqui, ó. Se o hidrogênio, se ele estivesse combinando com um metal, o hidrogênio ele vai ter NOx menos 1, tá? Isso é regra, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, NaH. Aqui, ó, o Hzinho tem NOx menos 1. Não preciso nem calcular, mas eu posso, e vamos. Mas isso já é regra para a gente. Se o hidrogênio estivesse combinando com um ametal, nós vamos ter aqui o NOx mais 1 para ele, tá bom? Isso de cara. Então, eu posso pensar aqui, no H2O, aqui o hidrogênio está se combinando com o oxigênio, o número de oxidação dele é mais 1. Não preciso nem calcular, tá bom? Ele só vai variar entre menos 1 e mais 1, caso ele esteja, né, se combinando com cada um desses dois, beleza? Então, a regra é essa. Outro caso também, que é muito importante para a gente, que, ó, o oxigênio. O oxigênio pode ter, né, vários números de oxidação, mas a gente vai trabalhar com os que a gente vai aplicar, tá? O oxigênio, ele vai ter o NOx aqui, ó, igual a menos 2. Isso aqui, gente, na maioria esmagadora dos compostos nos quais ele vai aparecer, tá bom? Então, ele vai ter NOx menos 2, ok? E aqui eu posso citar vários. CO2, aqui ele vai ter NOx menos 2. A própria água que eu citei aqui, esses cálculos nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, NOx menos 2. O oxigênio, ele vai ter NOx menos 1, não é? Nos peróxidos. Isso aqui vai ser uma exceção, nos peróxidos. Esses peróxidos, eu vou falar deles mais posteriormente, na hora que a gente for trabalhar a função óxido, tá? Então, os peróxidos, o oxigênio vai ter NOx menos 1. É muito raro. E o caso mais importante para a gente é esse aqui, ó, que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, tá bom? Então, o oxigênio vai ter NOx menos 2 e raramente, mas muito raramente, NOx menos 1, tá? O oxigênio pode ter NOx positivo? Pode. Mas, entre ametal e ametal, coloquei aqui, ó, você tem que analisar a eletronegatividade. O oxigênio só vai ter NOx positivo, ou seja, tendência a perder elétrons, se ele se ligar a alguém mais eletronegativo que ele. Quem é o elemento mais eletronegativo que o oxigênio? É o flúor, não é? Então, se eu tiver esse compostozinho aqui, por exemplo, só um rabisco, ok? O OF2, aqui sim, o flúor vai atrair mais os elétrons do que o oxigênio e, portanto, o oxigênio aqui vai estar parcialmente positivo. Mas é o único caso, ou seja, é uma exceção dentro de uma infinidade de casos onde essas carguinhas aqui vão atender a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, para a gente finalizar, só algumas importantes características. Ó, para os elementos da família 6A. Então, aqui, ó, igual a gente viu, NOx mínimo é menos 2, NOx máximo é mais 6, ok? Se eles se ligarem a metais, não precisa nem fazer a conta, tá? Eles vão ter NOx menos 2. É o caso do oxigênio. O oxigênio está na família 6A, não é? E se eu ligá-lo aqui a ametais, eu preciso calcular o número de oxidação, tá bom? E aqui esse NOx, ele varia. Isso vai depender muito a quem eu me ligo. Se eu me ligar
a oxigênio, ok? Se eu pegar, por exemplo, um enxofre que está ali ligado ao oxigênio, o enxofre é positivo, o oxigênio é negativo. E aí eu preciso analisar a ordem de eletronegatividade, tá bom? Então, NOx varia. NOx varia. Sendo que o número máximo do meu NOx sempre é o número da família na qual eu estou. Se eu estou na família 6A, eu nunca posso ter um NOx 7, ok? Se eu estou na família 5A, eu nunca posso ter um NOx 6. O número máximo de oxidação é sempre o número da família na qual eu estou, tá bom? Família 7A, galera, mesmo esquema aqui, ó. Se eu ligá-los a metais, o NOx vai ser -1, sempre, tá? E se eu ligá-lo a ametais, aqui eu não preciso, né, nem especificar para vocês, já falei, o flúor é sempre -1 e ponto final, tá bom? Então, se eu ligá-lo a ametais, aqui a gente vai ter o seguinte, se for oxigênio, o NOx é positivo. Se forem outros elementos, né? Aí o NOx vai ser negativo. Mas de qualquer forma, eu vou precisar fazer os cálculos, tá? Não tem como. E aí, quais são as regrinhas para eu fazer os cálculos de número de oxidação? A gente vai ver agora, tá bom? São 4 regrinhas e o restante é praticar bastante. E quando eu vou trabalhar com número de oxidação, eu preciso ter uma noção de tabela periódica. Eu preciso saber, né, o que são famílias, o que o número da minha família indica, né, que é a quantidade de elétrons de valência para a parte A, tá bom? Eu preciso, obrigatoriamente, também conhecer um pouquinho da regra do octeto, que é um suporte legal para a gente. Então, a tabela periódica, né, as propriedades periódicas, afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade, elas ajudam consideravelmente para que o NOx ali possa ser previsto, tá bom? Então, a gente precisa, nesse caso, sabê-los para que a gente não vacile aqui na hora de calcular. E, só para fechar esse pedacinho antes das regras, existem alguns números de oxidação para metais de transição, né, que são constantes ou vão variar dentro de valores já previsíveis. E esses são importantes da gente saber, tá bom? A prata, que é o Ag, ok? A prata, ela tem NOx +1, em qualquer composto no qual ela apareça. O NOx dela vai ser +1. O zinco, ele tem NOx +2, tá? Isso aqui é fixo, não vai mudar. O ferro, ele tem NOx +2 ou NOx +3, tá bom? São esses os números de oxidação que a gente vai encontrar para o ferro, ok? Então, o cobre, por exemplo, ele tem número de oxidação +1 ou +2, tá? Sendo o +2 ali o esmagadoramente mais encontrado, tá bom? Então, esses números de oxidação, eu preciso sabê-los, porque eles vão aparecer em outros, né, casos. O ouro tem NOx +1 ou +3, sendo aqui o +3 o mais comum deles, tá? Então, esses números de oxidação, aconselho que vocês guardem. Além, claro, do hidrogênio, do oxigênio e dos elementos da família 1A, 2A e 3A. Se você guardou esses NOx, a chance de você conseguir calcular todos os outros é de 99,999% dos casos, tá ok? Então, lá vamos nós. Vamos aplicar agora as regrinhas e ver o que eu preciso fazer para que as contas necessárias em relação ao NOx possam ser feitas. Então, vamos lá. Aqui, ó. São 4 regrinhas que a gente precisa saber. São regras que a gente, né, vai conseguir desembolar com uma relativa tranquilidade, tá?